pessoal, todos bem-vindos a mais um podcast entre Calls e Caos. Eu estou aqui com a Tamires. De novo, tô começando a falar, mas o normal não é isso. É ela que começa, deixa isso bem claro sempre. Nosso convidado hoje é um cara excepcional em muitas coisas, mas em algumas delas ele vai trazer o conteúdo que é simplesmente único. Você que não assistiu, ou que vai assistir de novo 100 vezes, tenho certeza. Está trazendo Soares, especialista em negociação, especialista em gestão de crise e um cara que eu tenho o privilégio de conhecer até no churrasco, então é para poucos. Soares, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui conosco. Acredito que você tem muita coisa para contar. E começa pelo começo. Faz um briefing de quem é o Soares, como começou, como é que nasceu essa história do BOPE na tua vida. E daí para frente a gente vai tocando um ponto de cada vez. Poderia ser umas 5 horas hoje aqui contigo, mas a gente só tem 1h30, então vamos que vamos. Tá contigo. Bom, Cérvulo, Tamires, é muito bom. Quero agradecer a vocês por esse convite, é muito importante. Eu gosto muito de ser chamado. Eu sou o Soares. Para que a audiência também, a nossa audiência que estamos aqui nessa jornada, possa entender. Bom, Soares tem 52 anos, 24 de polícia. Em fevereiro desse ano de 2025, saí de um lugar que eu preciso segurar a emoção quando falo do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o nosso BOPE do Rio de Janeiro. Ali no BOPE tive uma jornada dividida em 3 partes, uma parte operacional, que eu chamo de a ponta da lança, onde tudo começa, onde o aço encontra a carne. Estava aqui com a Tamires um pouquinho antes falando, me conta mais. Uma terceira fase, onde foi uma fase muito importante, eu tive a oportunidade de trabalhar na comunicação operacional, estratégica do BOPE. Foi uma fase das políticas de pacificação no Rio de Janeiro, a UPP. E a terceira fase, eu voltei para a unidade, que hoje é a Companhia de Intervenção Tática, onde lá trabalhei como negociador, especialista em negociação. Uau! Negociações super simples, eu compreendo, né? Deve ser coisa básica. Bem tranquilo, do tipo crimes passionais, assaltos frustrados em shopping center, a Ponte Rio-Niterói, lamentavelmente alguns problemas, né, do psicótico, né? Pessoas que por algum tipo de noia ou psicose conseguiram movimentar, além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas o principal, o objetivo do gerenciamento da crise, como chamamos na doutrina, e a especialidade, a negociação, que é uma das alternativas, é solucionar preservando vidas e aplicando a lei. Esse é o princípio básico. Básico. A gente saímos daquela unidade com aprestamento para aplicar a lei e salvar vidas. É uma virada de chave. Se eu posso abrir a caixa preta da doutrina do BOPE, é trocar uma chave. Uma chave, a unidade, ela tem uma atividade fim. Ela é a última ratio. É a força de segurança extrema quando as demais forças da tropa convencional, por algum motivo de recursos, não dispõem a solução. Não tem ali as ferramentas necessárias. Por algum motivo, estão atuando. E o BOPE também vai para as ocorrências de gerenciamento de crise e de negociação. Poucas vezes são faladas, mas tem extrema importância na estrutura da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não é verdade? A unidade tem a sua marca na história, que é a ocorrência do 174, 12 de junho de 2000, e que depois dessa fatídica ocorrência, a unidade se reaparelhou, se reestruturou, enviou os seus combatentes para a estrutura, inclusive até fora do país. Hoje estava indo treinar e na volta do treinamento, quem comanda lá em casa é Vanessa Soares. Vanessa Soares me deu um aperto. Ela falou assim, por que você não tem comentado sobre a sua viagem internacional? A viagem internacional, ela faz parte desse reaparelhamento e reestruturação da unidade depois do trágico do 174. Ora, Soares, você participou? Não, eu cheguei em 2000, exatamente no ano, em 2001. Eu cheguei um ano depois que essa ocorrência, mas já cheguei no que eu chamo da inovação, do investimento. Se pudesse dizer para empresários e líderes hoje, esse podcast é uma inovação, é um investimento, é um conhecimento que ninguém mais nos tirar. E até antes de 2000, a unidade, por motivos alheios à nossa vontade aqui do podcast,
ainda não tinha, ainda que tivesse a disposição para fazer treinamentos, inclusive até fora do país, não tinha ainda a autorização para isso. E aí, depois do fatídico, tudo mudou. Então não espere o caos, empresário líder, para que a preparação te visite, a performance esteja preparado, treine para o pior e receba o melhor que a sua performance pode te entregar. Muito bom. E o que mais te marcou aí nessa trajetória aí, desde o início? Tamires, boa pergunta. Né? Na trajetória do campo das operações, do confronto ou do gerenciamento de crise e negociação? Dos dois. Dos dois. A parte operacional, ela me marcou porque os combates eles estão intensos, desgastantes, não é cinematográfico, não é aquela coisa do Netflix, ele é muito real. E realidade é algo no BOP que a doutrina nos deixa muito claro. É o estado de consciência. É a gente estar ciente que aquilo é uma verdade, aquele confronto, e que é uma realidade. Lamentável não, ela existe, mas e que tem uma unidade preparada, treinada, equipada, usando a linguagem realmente dessa doutrina, pronta para responder. Então, momentos em que os confrontos foram intensos, inúmeros, eles me marcaram por causa de um ativo, que é a vida. Com certeza. Quanto vale a vida humana? Ela não tem preço? Bom, segunda parte, gerenciamento de crise, foi essa virada de chave, que para coroar um bom negociador, um bom operador dentro dessa área, que é a área de gerenciamento de crise e negociação, que no BOP é a Companhia de Intervenção Tática, deixa aqui o meu crédito para esses operadores que ainda estão lá, continuam, é a questão de você entender que agora nosso objetivo também é salvar as vidas. Tá óbvio isso, Soares. Por favor, faz uma cascata para que a Tamires e o Cérvulo e quem está nos ouvindo entendam isso. O causador do evento crítico, que é um termo técnico, conhecido vulgarmente como sequestrador, a vida dele também é importante para nós. Não há nenhuma filosofia nisso. Não há nenhuma falsidade no que eu estou dizendo. Isso é uma realidade. Então, todo aquele cenário entre o causador ou causadores, as vidas que estão sob seu momentâneo domínio, a atmosfera ao redor, ela é nossa responsabilidade. É do epicentro da crise, ou seja, o ponto onde a crise está acontecendo. Um crime passional. A mulher descobre que seu marido então atrai. Ela resolve, motivo do seu desgosto, do abandono, tomar uma faca, uma arma de fogo e fazer o marido de refém. Então, as vidas daquele cenário são importantes para nós, todas elas, inclusive dos policiais, desde o primeiro que atua, que pode ser um integrante da tropa convencional. Vamos lembrar que as unidades, os batalhões operacionais estão divididos em áreas do Rio de Janeiro. Eles têm um papel muito importante, desde os policiais que vão atuar, propriamente dito, no epicentro e no entorno da crise. Excepcional. Fico até sem palavras. Não sei nem o que tu pergunta. Vai falando, né? Mas eu queria trazer para a galera que vai ouvir a gente aquele famoso funil do BOP. Não, é difícil entrar no BOP, o curso é muito complicado. Eu queria que você falasse, te dando um passinho lá para trás, falar como é que foi a tua entrada? Quantas pessoas concorreram? Quantas pessoas estavam lá? Qual foi o índice de sucesso? Para a galera entenda, para que a galera perceba, no final das contas, como é achar alguém de alta performance. Qual é esse funil? Caramba, essa pergunta, ela remete à escola. Lá no início. Você viu pelos meus olhos, o Cérvulo, ele é analista comportamental, dá para ver, né? E são perguntas que movem, né, lado racional e lado emocional se compõem para mim. Né? Mas a gente precisa falar um pouco de técnica agora. Lá na escola de recrutos, eu comecei minha jornada na Polícia Militar, como soldado, tenho muito orgulho de falar disso. E aí, é algo que eu vou abrir aqui, eu costumo falar em treinamento, mas eu vou levar em consideração aquele churrasco da tua casa em família. É bom. Soares é momento família. Eu estava numa faxina, um dos dias que estava numa faxina, naquele ano o governo do estado tinha uma modalidade de policiamento que tinha um nome específico de uma santidade. Não tenho nenhum problema de falar da crença católica, mas eu não queria colocar, Tamires, aquele material branco. Era um capacete branco na cabeça e um umbral branco. Todos os alunos que se formassem seriam designados para aquele policiamento.
E eu não me vi ali de forma alguma. Eu falei, a minha visão extraordinária de futuro não é andar numa dupla com material branco. E aí entra um caminhão na escola. Tamires, foi uma das visões, eu agora preciso levantar a cabeça, uma das visões mais extraordinárias que eu já tive na minha vida. Eles estavam mochilados, todos de preto, um sol para cada um. A Sulacap aqui no Rio de Janeiro é um bairro muito próximo a Bangu, então é um sol para cada um. E tava aquele sol, eu na minha faxina, e tinha um cara do meu lado reclamando da vida. As empresas não têm esse cara, nem deveriam ter. O cara servo, que é a vida, o azar. Né? O patrão não me cumprimentou. A Tamires, não. O pagamento ainda não saiu. Eu tava com um cara assim, aquele cara que ancora para baixo. Eu tenho essa pegada para cima, pegada da energia. Eu tenho a pilha que eu acredito que todo empresário deveria ter. Sabia que era pau ser empresário. Veio porque quis. Uhum. Espere-se, prepare-se e se entregue para isso. Não é um parque de diversões. Mas eu quero voltar no ponto. Então eu tava ali na faxina entregando o meu melhor com sol para cada um. Quando eu vi aquela canção. Cachorro latindo, criança chorando. Pá. Vagabunda tirando, Bob. Bate com a mão, bate com o pau. Que no Bob só tem mal. Eu olhei e falei, quero fazer isso também. E o meu canga disse, tá maluco? Tu é doido? Tu é doido? Você é o Bob? Eu falei, o que que é? Ele, tu não sabe? É a tropa de elite da polícia militar. E eis que eles descem e começam um processo. Quem estava na bolé do caminhão desembarca e diz, animais, entrem em forma. Eu falei, me encontrei. Tem origem onde se podia falar ainda, se é que a gente chama de nome, de violência doméstica. Uma mulher de uma família monoparental, Maria Luísa Barbosa Soares, em memória. Ela fez várias massagens faciais no meu corpo, corporais. Era o melhor que ela tinha quando foi abandonada pelo marido. Mas aquele componente, apesar de ter uma necessidade de ser tratado terapeuticamente, não é um conteúdo que pode ser excluído da história. Sem dúvida. Vivemos uma história, empresários, líderes, empreendedores, essa história será usada em algum momento. Todas as coisas contribuem para o bem. Eu tenho essa crença. E foi usado. E aí eu vi aquele coordenador, o xerife ali. Xerife! Hoje eu chamei minha esposa de xerife na academia. Venha, apresente esse bando para mim. E aquele grupo de seletos homens se apresentaram. Bom, vamos à resposta sobre essa taxa de adesão que chega no BOP, que foi a pergunta do Servo, para que a gente não perca o eixo. O cerne da pergunta. O cerne é 600 alunos como eu, um dos 600, tiveram a oportunidade, Servo, de fazer o teste durante o período escolar. Certo. Durante a preparação. Era uma oportunidade que o BOP não abria há 10 anos. E abriu na minha época. Ou seja, eu estava no lugar certo. Na hora certa. A oportunidade me visitou. Mas a oportunidade não veio com cara de oásis. Ela veio com cara de deserto. Aquele papo de extrair realmente o melhor daquilo que se pensa que é o pior. E eu me inscrevi naquele teste entre os 600 alunos. Dos 600, 80 passaram no teste. Veio a formatura, 10 de abril de 2001, e eu fui celebrar, então, na rua Campo Belo, número 150, no bairro das Laranjeiras, conhecido como Palácio da Caveira, uma das melhores festas, véspera do meu aniversário, no ano de 2001. Que alegria! Tive uma recepção semelhante às tuas, Tamires. Educada, cordial, ortodoxa, instrutiva. Mas, todavia, fizemos um reteste. 80 chegaram lá no BOP, dos 600 que ficaram lá na escola. E no reteste, eu me enquadrei dentro dos 40 alunos. Dentro dos 40, começamos o resort. Uma colônia de férias, uma alegria, alojamentos climatizados. Um ambiente altamente inspirador que nos treinou para pressão, tensão, alta criticidade, liderança, cultura forte, processos e rotinas. E 17 conseguiram obter o êxito de estar aqui hoje, sentado com o Servo e com a Tamires, dos que se formaram. Os 617 fecharam o curso. 2,8% dos alunos que se submeteram ao primeiro teste lá na escola. Esse é o fechamento ali do funil. Primeira grande vitória. Primeira grande vitória. Obrigado, irmão, por isso. É isso aí. Eu acredito que é esse funil que traz um diferencial para as nossas lideranças,
ainda que as pessoas não vejam o processo pelo qual obterão o resultado. Não se trata de ostentação. Quero mostrar essa posição importante. Tá bem vestido, esse ela elegante, né? Bem vestido. Falou, Fino, tá né? cheiroso. Fino demais. Refinado. Refinado. Não, ele não veio por ostentação. Atrás dessa figura, dessa indumentária, há uma sustentação. Um funil que nos pressiona ao final. E se nós, Tamires, conseguimos suportar a tensão, a pressão de um ativo que são pessoas, passivos, pagamento, salário, blá, 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 esse negócio todo, por um objetivo maior, posso dizer que esse homem que está sentado ao seu lado e você tem um coração de operações especiais. Cultura forte, valores, processos e rotinas. E o principal, gestão de talentos. Não se trata de ser melhor, mas submeter a processos que nos tornam pessoas diferentes. E enquanto jovem, quando você viu aquela galera chegando, você olhou e falou, é isso que eu quero pra mim. Antes de ver aquele momento fatídico e falar que era aquilo que você queria pra você, você já sabia o que você queria pra você? Já era certo ou foi naquele momento que você falou, não, me encontrei? Eu não tinha clareza. Eu tinha certeza que eu não queria fazer parte daquele policiamento que aquele ano foi designado. Mas não estava claro pra mim o objetivo. Você não tinha um Muito propósito claro ainda. O propósito para mim é o porquê eu faço. Pra quê e por que eu faço. Então, pra que eu estou na Polícia Militar? O objetivo era continuar uma escalada da vida militar. Eu fui membro da Força Aérea Brasileira durante 6 anos da minha vida, de 94 a 2000. Exatamente em 2000, eu tenho a oportunidade de fazer um concurso para a polícia. Então, eu já tinha um propósito de seguir a vida militar. Aquela era a ferramenta que eu queria ter na minha mochila. Mas o BOPE trouxe a clareza desse propósito. É tipo, por que, Soares? Qual foi o seu porquê? Foi ver que, sob extremíssimas condições, aquele grupo de homens que estava em cima daquele caminhão estava fazendo algo que eu carregava na minha vida. Não é vitimismo, mas o filho da lavadeira, o neto da cozinheira, criado num bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, sempre ouvindo de mãe e de vó. Eu sou muito contrário a esses caras que dizem criado sem pai e mãe do vó, o cara fica devagar. Pelo contrário, a aceleração é ela. Faça o seu melhor. Quando você tiver portas abertas diante de pessoas relevantes, minha mãe é 4ª série primária, você aproveite as oportunidades, olhe nos olhos. E eu vi, Tamires, que o coordenador do curso olhava nos olhos do aluno, como eu estou te olhando agora. Foi a primeira vez que eu identifiquei os princípios que eu carregava da infância. E eu disse, peraí, a negociação diz que é técnica mais arte. Eu fui aprender isso anos depois. A arte é a capacidade de usar nossas experiências como ferramentas técnicas. Então eu peguei aquela experiência de casa, os princípios, e apliquei aonde? É o BOPE meu lugar. E deu tudo certo. Porque lá, durante o meu resort, durante o meu treinamento duro, combate fácil, eu entreguei o meu melhor. Aproveitei a oportunidade de estar diante de pessoas relevantes. É uma forma que eu tenho de agradecer a doutrina do BOPE. Eles são muito relevantes na minha vida. E na vida de muitos. Na vida de muitos. Com certeza. E o universo do negociador? Como treinador. começou? Não. Todo mundo aqui. A Tamires não poupa nada, né? Esse podcast aquece. Né? Como é que foi o momento? Bom, eu preciso fazer créditos à história de 2 homens. E que, na época, eu não vou citar os nomes, eram... Um deles foi o porta-voz da polícia, spoiler, né? Ele passou, e o outro é seu Cângara. Estava chegando eu de uma operação, eu já estava ali no momento liderando patrulhas de combate, de 8 a 9 homens. Eu fiz um concurso interno na polícia, para sargento, é um degrau dentro dessa minha jornada, e eu muito rapidamente, ali com 5 anos de polícia, consegui essa posição que eu levaria alguns anos. Um bom concurso. E aí, chegando à minha operação feliz, comandando os meus cães de guerra, os meus colaboradores, eles vieram, me emboscaram. Soares, a gente tem uma coisa boa para você. Eu falei, o quê? Você vai ser enviado lá pro Exército Brasileiro. Eu falei, agora que eu tô liderando. Agora que eu tenho meu departamento de negócios. É meu, esses 9 caras. Não, Soares. O Exército, você vai ter uma oportunidade lá. Você vai fazer um curso fora da unidade, né? Alguns estágios de preparação, negociação, gerência. Eu falei, o que é isso? Eles querem que eu trabalhe negociando. Não, vocês estão de brincadeira.
tô aqui pra ponta da lança pra combater. Capacidade de se adaptar. E eu fui mandado pra lá, porque a hierarquia e disciplina não mudam. E eles disseram que eram meus amigos. São sempre os bons amigos. Soares, eu tenho um podcast pra você. Eu falei, faz devagar, amigo. Vou te mandar um roteiro. Peraí, amigo, você tem coisas boas, ferramentas dessa doutrina. Eu falei, será? Mas tem mesmo. Você já fez uma palestra pra gente na nossa empresa e marcou muito. Eu enchi o saco dele. Falei que, pelo amor de Deus, traz de volta o Soares. E você botou aquele... Como é que é o nome? Eu não sou entendida. Tu que é? Me ensina. Me ajuda, vai. Aquele negócio pesado de 15 quilos. Colete. Você botou em mim. Sério? Guardou marcou. Magos. Não. Momento Guardou. Aquilo ali fez muita diferença, sabia? Porque você virou uma chave muito legal que você mostrou que o peso que a gente carrega nas costas não quer dizer que a gente tem que levar ele de maneira pejorativa. Ele é um exemplo pra gente seguir a nossa trajetória. Não só pra mim, mas pra todo mundo na empresa, eu tenho certeza que marcou. Pra mim, marcou mais porque eu peguei. Foi, sabe? Efeito prático. Foi efeito prático. Eu toquei, eu botei nas costas, eu senti o peso. Falei, como esses caras conseguem subir esse tempo todo com esse negócio aqui nas costas? Eu pequenininho, 1,50 m, carregando esse negócio. Então, pra mim, me marcou. Então, esses ensinamentos que você tá trazendo, de maneira mais personalizada aqui, trazendo pra você, fez muito efeito na minha vida. Então, eu tenho certeza que o podcast vai fazer efeito na vida de muita gente, seus ensinamentos. E é isso que eu acredito que é a minha proposta hoje aqui, falando da doutrina. É trazer algumas ferramentas ou falar, talvez, de alguns projetos que o Cérvulo tenha. Estou tentando escanear a mente dele, tirar dele algum spoiler, porque eu acredito que mentorias e imersões como essa fariam a diferença. Mas vamos voltar ao ponto. Tive que ir pro Exército. Hierarquia e disciplina, não tem jeito, funcionou. Fui lá lançado no meio do Exército Brasileiro. E aí começar. Eu já tive uma experiência de gerenciamento de crise e negociação no BOP, faz parte do currículo. Mas é importante mencionar o Exército, porque eles queriam trazer um conteúdo plus para nós. E aí aquela experiência me fez, ali no ano de 2007, ser lançado na ocasião na Companhia de Intervenção Tática. Storytelling. Primeira ocorrência. Uma grávida. Minha amarela, saída 3. Eu novato ali no BOP esperando. Eu gostava muito de ver séries, né? O negociador fica ali treinando. E eu vi algumas séries para extrair os perfis comportamentais de atores. Isso é um segredo. Minha esposa é psicóloga, ela vai querer me apertar sabendo disso. Tô contando coisas que ela não sabia. Se ela não gosta dessa parte. Mas enfim, elas que mandam. E aí, numa daquelas manhãs, eu fui acionado. Soares, acionou. A hora chegou, meu amigo. A hora chegou. Eu falei, meu Deus, aquele curso. Aí eu lembrei. Bom, a minha oportunidade de falar com uma grávida no banheiro 2x2, em que a casa estava lotada de gaiolas. Motivo da ocorrência, Cérvulo. Ela estava ferida porque foi traída pelo seu companheiro, um policial da ativa. E que ela conheceu no trânsito, em frente ao seu pet shopping. Ela disse, aquele sem vergonha foi o encantador do meu coração e da minha mente. E o destruidor do meu coração. Estou grávida de 9 meses. Uau. É a arma dele, uma pistola 380, que está nas minhas mãos. E eu quero levar a ferro e fogo. E aí os negociadores de elite, né, os camisas 10, então eu fiquei no banco ali ouvindo, né? Nós aprendemos uma coisa no BOP, é o chamado discipulado. É a capacidade de nós olharmos e seguirmos os nossos líderes. Por isso que eu gosto de olhar o que as pessoas estão fazendo e modelar. Isso funciona, é a modelar. E aí, um coronel da ativa, eu vou falar o nome dele, fazer menção a isso. Coronel Fábio, em respeito, está também como eu na reserva, é um grande amigo, falou, chegou a tua hora. Eu falei, já tinham esgotado muita coisa. Perguntaram da gravidez, ela não abriu a porta. Ela não abriu. Perguntaram do marido, ela falou, se trouxer ele aqui, eu vou tirar minha vida. Trancada no banheiro, alternativa era a negociação. E então, aquele barulho ensurdecedor das calopsitas, muitas gaiolas, começou a me incomodar. E aí, quando chegou a minha oportunidade de falar, eu falei que sim. O que é isso aqui na varanda do teu apartamento? Ela falou. Como é que é? Repete o que você falou. Isso aqui? Isso aqui? Gostei, Servo. Servo. Aí, falei, a chave. Quadro situacional. Aí o negociador, e nós trabalhamos em dupla, mas naquele dia a casa estava cheia. Só os antigos, né? Catucou e falou, é o caminho. Eu falei assim, não fala mais pra mim sobre isso. Ela falou assim,
são os amores da minha vida. E eu quis a confirmação, a evidência. Eu perguntei, não é só a gravidez? Também. Mas a história da minha vida começou com os animais. Ela falou assim, olha, sinceramente, me faça uma pergunta decente sobre isso. Eu falei assim, o que faria você abrir a porta? Ela, se você trouxer aqui Ryu e Ken. Eu pensei, Street Gente. Fighter? Isso é mole. Real. Ela falou assim, não. Sério? É um casal de calopsita que tá lá, assim, 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 tem tais e tais características. Essa história é muito real. Interessante que no gabinete da crise, no epicentro, algumas risadas saíram assim de fundo, sabe? Tipo assim, não tô acreditando que ele conseguiu isso. Não é sobre mim. É sobre a pergunta aberta que vai fazer com que nós entendamos as necessidades do outro com quem estamos negociando. Uma pergunta aberta. E aí eu falei assim, pega a gaiola. Foi autorizado. E aí aproximou a gaiola. Ela foi entreabrindo a porta devagar. Já tínhamos usado todos os outros recursos. E quando ela entreabriu a porta, eu olhei pra ela e falei assim, bota essa pistola no chão. Porque Ryu e Ken precisam de uma mãe para continuar a serem educados e criados. Ela, você é um amor. E botou a pistola no chão. E uma tensão nesse momento. Os escudos ali montados, toda uma estrutura montada. Ela foi, eu disse devagar. As mãos tremiam como vara verde. O coração batia na goela. O meu. Ela colocou a pistola. E aí a equipe vai gentil. Aí é bop, né? A gentileza do escudeiro já vai me chegando pro lado, tipo, sai de cena que agora a gente precisa garantir a extração da arma de fogo. Claro. E eu fui retirado de cena. E o que ela mais queria naquele momento em que estava recebendo o atendimento dos paramédicos na ambulância, ela... Soares, você me prometeu uma coisa. Eu falei, o que foi? Quero saber se você tá bem, bebê. Esquece isso, tô ótimo. Traga Ryu e Ken. Gente. E que insistiu. E que insistiu. O interesse das pessoas. Identificar o momento da atenção. O que ganhou atenção? O que ela ganhou? Qual era o interesse dela? Em seguir a jornada com os animais. Soares, você está falando de uma relação que você não conhece de mãe e filho. Não conheço. Mas aquilo foi testado que o improvável se mostrou algo possível. O inesperado nos surpreendeu. Então isso justifica um treinamento tão duro. Treinamos múltiplos cenários. São ocorrências que eu penso que todo e qualquer empresário deveria provar. A ferramenta de colocar um colete num treinamento, por que não? Você trouxe a nossa memória. A ferramenta de ter um momento família. Ué, eles não comem, eles não dormem, eles não são casados. Não, nós temos um momento família. Mas isso em dinâmicas. Um propósito de identificar o quê? Quais são ainda as softs, as competências que eu, líder ou empresário, ainda não desenvolvi. Aquele dia provou para mim que eu deveria permanecer 10 anos como eu fiquei, ainda que seja muito importante o combate da ponta da lança. É extremissimamente importante. É fazer um trabalho pelo qual eu me identifiquei. Depois dessa ocorrência, vieram outras e fora as questões internas do BOP, que eu não posso falar nesse podcast, que eu fiquei sendo conhecido como menino de Ryu e Ken. Ganhou um suave apelido. Oh, obrigado. Suave Você apelido. falando tá tudo Poderia ser pior, não reclamo. certo. Não faça isso. Poderia Nem ser lembre. pior, Você, poderia. você é amigo dos meus amigos. Pode falar. Coisa rápida, porque você tocou num ponto que quando você começou como negociador, você fez uma primeira ação de sucesso. E tem muita gente que começa, às vezes, com uma ação de insucesso. Tentei, migrei para uma situação nova na empresa, ou para um cargo novo, ou um desafio novo. E, às vezes, na primeira tentativa, não há vitória, há fracasso. Então, como é que você acha que teria sido... Pergunta difícil para você. Pelo menos essa é difícil, o resto é mole. Como é que teria sido se, naquele momento, você não tivesse ganho, eu perdi, uma fatalidade acontecesse? Teria insistido na batalha? Não, continuo porque esse é o meu propósito. Ou você acha que uma primeira vitória faz muita diferença? Porque a gente sabe que, às vezes, na vida não é assim. Às vezes a gente... É o que eu digo, a vida não é um morango. Não é um morango, né? Muito menos o morango do amor que quebra dente agora, né? Mas como é que seria, Soares, se naquele momento tivesse a fatalidade? Você ia falar, não, peraí, não quero mais isso ou não. Esse é meu caminho. Um pequeno desvio não afeta nada. Conta pra gente. Boa pergunta é essa, porque a parte técnica,
O BOP, esse conteúdo técnico, aí eu volto à doutrina. Quando nós retraímos de qualquer missão, e eu preciso contextualizar a resposta, a retração de uma missão, a saída é briefing, ok? Estamos indo para tal lugar, nessas condições, a coleta de informações é disponibilizada. Vai a dica, fica o spoiler. E a volta também. Então, toda a volta, com êxito ou não da missão, ela abre espaço para o debriefing, para o debate. Ou seja, pontos fortes, pontos fracos, em qualquer momento. Adendo, BOP atua 24 horas. Sim. Voltas de missões durante o dia, vai falar durante o dia. Voltando na madrugada, vai ter um momento de bate-papo na madrugada. 15, 12 quilos de equipamento, é sentado, é em pé, porque volta ao princípio. A pergunta que você me fez muito interessante. Atuar numa unidade como essa. O BOP atua na falência de outros recursos. Então, ele tem recursos que outros de nossos irmãos de guerra não têm. Então, ele tem que fazer um papel diferenciado. Então, eu estou falando aqui, deixando uma mensagem implícita para os nossos líderes. Está fornecendo recurso para o teu time? Eles têm os meios necessários para trabalhar? Cara, tem que entregar. Para com essa conversa de não performar. Bom, volto à resposta. Só que abre um outro porém depois do debriefing, e é muito importante a tua pergunta, é o estudo de casos, servo. A gente vem para a sala de aula e tem uma oportunidade de falar de qual foi o quadro situacional, as circunstâncias, os empregos da ferramenta, e nós somos treinados, ouso dizer, por arquétipo do herói. Tem que ir para vencer. Não é à toa, você conhece a unidade, na saída dela tem uma frase dizendo vá e vença. Mas dentro do arquétipo do herói, que não é aquele do cinema, eu venho para falar do herói de verdade. A vida não é só um morango. Então o herói precisa entender que para todo super-homem tem uma criptonita. É o estudo de caso. Para todo Batman tem a falta do recurso. Seu grande poder é o dinheiro. E na ausência dele, vamos fazer o quê? Então qual seria a resposta que eu daria hoje? Eu voltaria, certamente, depois do estudo de caso, recebendo feedback. Qual foi o feedback, Soares? O que te faltou? Então nós vamos voltar para o terreno, no próximo acionamento, e eu vou fazer o meu melhor. Então, colaborador, líder, empresário, chefe de departamento, tem um quadro de situação? Qual foi o indicador da tua desistência? Ou é simplesmente, eu senti que não está dando certo. Não, sentimento não é indicador. O indicador é quadro situacional. Ele vai mostrar ali, os KPIs vão mostrar. Foi aqui, foi acolá. Você falou, você andou, você não estava com a ferramenta tal, você não colocou uma fateixa, você não fez uma transposição de armamento, era um fuzil, você colocou uma submetralhadora, era para você ter olhado para o indicador, você continuou insistindo no indicador aonde aponta para a morte. Ou seja, a crise aumentou. Quando era o indicador ali da conversa, era apontar para a vida. E a vida foi ruim. Quem deu certo, se não tivesse dado, eu voltaria de novo. E de novo. E de novo. E vou abrir um particular aqui que fique claro. Já disse para a esposa e para os filhos. Se eu tivesse que voltar naquele curso de novo, eu voltaria. Eu faria tudo novamente, porque eu conheço os resultados que a doutrina traz. E essa é a mensagem que eu quero deixar para toda a liderança. Não tem indicador de homeostase, de trazer aquela oportunidade, aquela referência, aquela liderança dentro da área da empresa. Não tem indicador na mão, então tá muito improvável. Esse eu senti e feeling aí não é... Cara, é só no feeling. Você tá só no pensamento de vago. E pensamento de vencer e tô diante de dois vitoriosos é semelhante para mim, Tamires. Sem licença alguma, com muito respeito a você. É como pensamento de quem quer perder. Eles são só pensamentos, até que sejam tão tangíveis como essa caneca. É o poder da ação. E aí, entra o BOP em cena. É isso. Você mencionou sobre coração acelerado na hora da grávida. E aí eu queria perguntar para você como que funciona as habilidades. Eu sei que vocês têm uma inteligência emocional acima do normal, né? Mas como que vocês se prepararam para isso? Porque no momento que você encontra uma grávida em uma situação delicada num banheiro, ou até mesmo, tenho certeza, histórias ali que podem ter tocado com alguma coisa, com alguma história sua, com alguma vivência sua, ou apenas a empatia tocou mais forte. Como separar esse momento e entender que você está em um processo de negociação e que você não pode ali, a conexão não pode passar de um limite ao ponto de você ficar tão abalado emocionalmente e não conseguir, de fato, entrar num processo de negociação e finalizar a cena? Tamires pergunta muito interessante, conteúdo técnico.
Durante a formação do negociador, ele recebe algumas disciplinas. Vamos falar assim, para não ficar instrução. Instrução fica muito militarizado. A gente precisa trazer um conteúdo aqui para que todos possam acessar, contextualizar conosco. Dentro dessas disciplinas, tem um ferramental ali. É a inteligência emocional, eu percebi, muito importante. Eu tenho uma jornada fora do BOP, exatamente por isso, por essa necessidade de tratar com repertórios que podem ser, Sérvulos, de alguma maneira, podem vir como inesperados. Eu diria surpreendente. 3 pilares no BOP. Potência de fogo, ações contundentes, está preparado para o fator surpresa. Somos nós que temos que surpreender. Então, para isso, essas disciplinas vão trazer. Uma delas é a inteligência emocional. É a oratória. É o conteúdo dos aspectos legais. Mas não podemos abrir mão, dentro da técnica, do repertório de vida. Olha o que você trouxe, Tamires, muito interessante. Eu venho de uma família monoparental. Então, eu não estava livre de me deparar de novo com uma situação mal resolvida dentro de mim e dar com um pai querendo tirar a vida de seu próprio filho, como eu tratei. Um pai querendo tirar a vida de um filho. E outros repertórios são muito importantes. Como que faz? Trabalhamos em duplas. Uau! Então pode haver, o ego não tem lugar nessa hora. Tira o ego e entenda que se houver algum momento que interrompa o rapport, a conexão, a empatia estratégica, a escuta ativa, a análise crítica e situacional, sai de cena. Olha o indicador aí de novo. Voltou ele de novo. Ah, só você está fazendo aí uma média com o servo, quer agradá-lo, sabe que ele é um empresário de alta performance. Isso é o óbvio. O que não é óbvio é a gente ter lideranças que não aplicam isso. Então, vai sair o negociador 1 e vai entrar o negociador 2. Peraí, não acabou. Temos uma outra ferramenta. É a presença do psicólogo. Soares, o psicólogo, ele tem um curso de gerenciamento de crise e negociação. Quando eu comecei, ainda não tinha. Estou aqui revelando não só a minha idade, mas falando sobre uma unidade, uma doutrina, que é a doutrina bopiana, que se moderniza. Ou seja, ela acompanha. Não tínhamos uma inteligência artificial até poucos dias atrás. Hoje, um prompt mal feito leva toda uma derrocada. Então, a presença do psicólogo para dizer o que para os negociadores? Ele é um indicador ali. Olha, pessoal, percebi aqui pelo quadro, isso assim, pererê, parará, parará, bacana. Estou percebendo aqui, e ela é uma ferramenta consultiva, a importância de, numa empresa, ter um conselho, um bom conselho, conselheiros de guerra. E é uma coisa que eu vejo aplicar no BOP. Não tem um indicador, mas pouco vejo nas empresas. Ela é uma conselheira, ela não é a tomadora de decisão. Então, quem negocia não decide. Quem decide não negocia. Então, tem um gerente da crise observando. Veja a cena, veja o quadro. 2 negociadores em situação, um psicólogo observando o quadro situacional e toda uma equipe que detém a doutrina, ainda que talvez não tenha tão desenvolvida aquela competência, aquela soft, né? E o Sérvulo conhece os irmãos, sabe que os irmãos no BOP, eles não poupam as brincadeiras de esse cara domina mentes e corações, é o contador de história, né? Dá pingo em nó, nó em pingo de éter, nó em pingo de éter. Não se trata disso. É uma soft que todos têm, e alguns, como nós, todos nós somos mortais, alguns de nós. O Sérvulo, eu soube outro dia que ele é um exímio nadador. Tamires, eu já vi que o teu problema não é a altura. Você ali driblou a altura com o banco. Soares teve essa questão da oratória, de falar. Então, o que eu estou dizendo aqui? A gente precisa desenvolver isso nas pessoas e não dispensar a possibilidade de ter na mochila da vida, da liderança, uma ferramenta de que você vai precisar e não vai ter. É melhor tê-la e não precisar do que precisar ter na mochila da jornada da liderança, do empresariado, e não ter. Soares é um aparato de ferramenta e nós que estamos aqui do lado de fora não olhamos, né, tudo o que tem como uma empresa. Muito parecido. São universos, universo corporativo e a doutrina de operações especiais, eu ouso dizer, com muito cuidado e respeito, são análogos e totalmente aplicáveis de forma prática. É praticidade. Não dá tempo na compressão do tempo de você teorizar. Você simplesmente tem que acionar psicólogo, e aquele paramédico,
paramédico para dizer, olha, tô percebendo que pela fala, os sinais que a pessoa tá fazendo, não tá dando sinal, não tá falando mais. E aí? Fazer uma coleta de informações com a família, traz os familiares. Tem alguma coisa pregressa? Algo? Já sinalizou crise desse tipo? Olha que coisa, que aparato para a gente poder ter um desfecho, uma performance, palavra bonita, eu amo essa palavra, uma performance que a gente planejou. O planejado e o executado estão em nossas mãos. Porque Agora, as variáveis são conhecidas. a pergunta que não quer calar. Ou não? A gente estava conversando aqui anteriormente que eu era PhD em filmes de negociação, né? Agora, o que a gente vê em filmes é verdade? Venha, Tamires, meu Deus. Diga pra gente. Tem que colocar Ou o buraco é verdade, mais embaixo? tem que colocar a verdade em cima da mesa? Tem que colocar em cima De da mesa. preferência. Servo, irmão dos meus irmãos. Bom, vamos lá. O filme é nada mais do que uma película, um retrato, sem exagero, do que é muito real. É mesmo? Treinamento muito extremissimamente duro, um dos treinamentos mais duros, eu diria pra você, do mundo, e tem uma justificativa para ficar só no campo da intangibilidade. O Soares está falando isso porque integrante da Polícia Militar, 23 de BOP, ele vai defender a prata da casa. Porque o nosso combate em perímetro urbano, nós estamos falando de algo que não está na convenção, na OTAN. Nós estamos falando do emprego de calibres que não são permitidos em convenções internacionais. A gente está falando de uma certificação de guerra irregular e internacional. O naipe aqui é outro. A gente não está falando com um cara que fez uma graduação. Talvez eu possa estar diante de PhDs aqui, não sei. E é a ferramenta do BOP. E o perímetro urbano, na guerra irregular, é uma guerra dentro de um ambiente estreito, onde a população contra ou a favor faz parte daquele contexto. E a gente precisa falar isso e entenda-se que o nosso oponente, ele não tem legalidade. E nós trabalhamos dentro da legalidade. O nosso oponente não tem moral, ainda que algumas ferramentas da imprensa o digam de forma diferente. Nós temos um conceito moral de sociedade. Nós somos oriundos de onde? De Marte. O piano não vem de Marte. O piano vem do meio da sociedade. Ele é treinado para um cenário extremo. É outra coisa. E o terceiro? É o que não é impossível. Você combater diante de uma... Eu não sei se você teve oportunidade, se a Ávalo teve, de ir. Eu estou te fazendo um convite formal, né, com a licença do nosso comandante do BOP, de conhecer a comunidade de Tavares Baixo, que é uma área vizinha do BOP, onde a gente vê becos e vielas. Empresário, líder, comandante de departamento, deveria ter uma passagem lá com aquele colete. Para ele pensar o seguinte, cara, o cenário da empresa é estreito e aqui também. E o BOP combate nessas condições. E aí a pergunta que não quer calar é, como é que vamos ter pessoas que não querem treinar duro para combater isso? Como é que nós vamos conceber empresários que não buscam conhecimento? Lança um podcast desse. Tá de brincadeira comigo. Quer brincar. E não tem espaço para amadorismo no meio empresarial. Não há espaço para amadorismo nas operações especiais. Viu aí? Fica a dica pra gente Fica a aqui. dica. Tá vendo, né, Luana? O negócio é estreito. A gente vai virar pra página 2 aqui, ó. Vamos. Mas você falou de uma frase aí que me marcou, que foi... Você é o elemento surpresa, né? O BOP é o elemento surpresa. Isso marcou aqui. Marcou e... Quando a gente colocou uma frasezinha aqui, né? Como um líder pode se preparar para o inesperado. E você respondeu. É. Porque é se colocando com capacidade, conhecimento, treinando, não desistindo, para que você seja o elemento surpresa. Né? Isso, como é que você faz um comparativo disso que você está falando numa realidade corporativa? Então, assim, já falei, treinando, desenvolvendo, mas não é fácil o funil do mundo corporativo, né? A gente tem ali no BOP pessoas que muitas vezes até nascem pro BOP, vou dizer assim. O pequenininho já é BOP, o molequinho já anda ali, já grita. Já tá no sangue dele. Já tá no sangue. Tu olha o moleque correndo e fala, não é possível. Já tem assim, né? Como um bom jogador de futebol, você já vê pequenininho. Mas no mundo corporativo, você abre uma vaga e você quer achar o quê ali? Você quer talento, conhecimento técnico e muitas vezes o comportamento não se mostra numa primeira análise, num primeiro filtro. E aí, às vezes, a gente não consegue... Eu quero que você me ensine mesmo. Se preparar para o inesperado, porque você fez dentro do teu processo tudo
né? Nós e todos os empresários que contratam e às vezes demitem e contratam de novo, e a vida é assim, porque o turnover existe, e muitas vezes não por culpa da empresa, né? Mas por uma situação sistemática ali. Como é que a gente consegue fazer isso? Mas peraí, o efeito surpresa tem que ser eu, mas para que eu não seja pego de surpresa, qual é o elemento que você acha que falta dentro do mundo corporativo para você falar, cara, vai nessa linha aqui de análise que talvez você tenha uma taxa de assertividade maior. Como que é isso no Bob? Como é que você olha o cara ali, que às vezes o cara pode passar em tudo, né? Até o filme brinca com isso, né? Quem eu vou tirar primeiro? Aquele cara não serve, lembra do filme? Por conta disso, disso e disso. Porque ele faz isso, isso e isso. Então, mesmo que ele passe, ele não vai passar. E aqui não vai entrar um cara desse perfil. Como é que a gente acha esse perfil? Qual é o teu segredo? Se é que você pode falar um segredinho só, para você ter essa capacidade toda. Um só. Me fala aí, um segredinho que a gente anota aqui Já tô e já anotando. vai com esse dever de casa. Pra gente errar menos, né? Errar menos, Errar né? menos. Ser assertivo. Vou falar como empresário. E o empresariado, e eu tenho muito cuidado em navegar nisso, porque apesar de estar 10 anos na paralela entre a minha jornada no BOP, 2014 ali eu comecei com os trabalhos de segurança, acompanhando o VIP lado a lado, né, o Soares, mas algo que me marca no BOP, na parte técnica, e eu pedi licença à CLT, alguns aspectos impedem, no momento da seleção e contratação, de identificar não só currículo, mas valor. Tem uma coisa no BOP que a gente não abre mão, não adianta, vai chegar lá o triatleta. O cara tem o preparo técnico, mas não tem um valor. Que valor é esse? Nada é impossível para o soldado do BOP. Essa frase foi tão marcante na minha vida que é o cara que vai estar com você no momento, não nas condições normais de temperatura e pressão, servo, mas é identificar durante a seleção, durante o treinamento e durante a jornada daquele indivíduo se ele vai estar com você para não desistir. Para não desistir. Soares, como que você traduz isso? É exatamente do que eu estou te falando. Você ler o currículo e escrever do outro lado. No momento em que as condições são anormais de temperatura e pressão, como que aquele indivíduo se comporta? Você já selecionou, você já treinou, você está acompanhando. Tem indicadores de pessoa do lado que ele é aquele... Fala a linguagem, Soares, abertamente. Vai deixar o departamento no jangal. Você delega, ele não cumpre. Você solicita, ele não obedece. Obediência, disciplina, capacidade de seguir o seu líder. Se você está fazendo, sua empresa precisa seguir. E outra coisa que eu vou te falar, no BOP a gente não tolera não seguir estratégia. Então tem alguém no ponto estratégico da empresa, vem aqui no tático e no operacional. Tem lá alguém que está no meio do caminho. Cara, tá fora. Então é currículo e é o impossível. Esse cara que treina para o impossível... Dificilmente e de forma assertiva, eu posso te dar números. Só de operação são 24 por 72. A cada 24 horas, 3 dias de folga e 1 dia para treinamento. Esse cara tá falando de quê? E agora eu vou falar, não de storytelling, mas algo que vai conectar a emoção. Queria poder abrir para empresários e líderes. Eu não sei se o Cérvulo já teve. Vai uma parada diária no BOP. É o momento onde aquela caixa comercial, eu falo, o BOP é uma empresa, quando ele levanta as portas dele de manhã no cumprimento à bandeira nacional. Tem 3 passos ali que é ritualístico. Qual é a dica, Soares? É ter pequenas doses ritualísticas nas empresas. Você já selecionou, ele já entrou, não pode ter só um olhar para caráter, porque o conteúdo técnico conta. Observa durante a jornada. Quem vai fazer o quê? Cumprimento a bandeira com devoção. A canção diz isso. Para que cumpramos com o nosso dever, por nós próprios, com honra, a oração, digo, e que nunca envergonhemos nossa fé, nossas famílias ou nossos camaradas. Nós estamos citando a oração todos os dias. Acabou de cumprimentar a bandeira, tem a oração. E a nossa oração vai dizer, para que façamos o lema da nossa bandeira. Qual é o lema da bandeira? Ordem e progresso. Ele está ali, disperso, desatento. Ei, estamos em território nacional. Ritualístico. Acabou a oração, canção do BOP. Meu batalhão, coeso e unido, não recuante à adversidade, com ousadia enfrentamos realidade. Uma realidade inesperada. O inesperado para nós, vitória sobre a morte é a nossa
glória prometida. Uma película. Então, nas empresas, qual é a parte ritualística dos pilares que estão em queda? Tá onde? Tá na cultura? Películas de cultura. Dinâmicas práticas. Tá onde? Tá nos processos e rotina? Quer que eu repita? Chegava na reserva e te digo. Capacete, colete, pistola, faca, fuzil. No outro serviço, capacete, colete, pistola. É o checklist. Tá fraco de checklist. Na hora da venda, o cara não cumpre. Alguém pensa um checklist de venda, desenha, passa um final de semana, tem site, conversa com a Tamires. Cara, vamos incluir isso aqui no processo. O cara não faz. Pistola, capacete, colete, faca, granada, fuzil. Reserva de armamento entrega. E o último, é a gestão de pessoas. Pequenas doses ritualísticas de quê? A cada vitória no BOPE. O Sérvulo gosta dessas histórias. Cara, bolo Puma com Coca-Cola na madrugada. Cara. Aquele bingo que eu não posso falar, né? Ganha na loteria. Essa parte fica mais azeitada, depois dá um jeito com esse corte. Mas era o rito, aquele bolo Puma naquela padaria de madrugada. Era o momento da celebração. E esse foi um momento marcante na casa do Sérvulo pra mim. Em que ele disse, fale pro Soares trazer a família. Eu tô celebrando meu fechamento de final de ano. É ritualístico no BOPE celebrar a vitória. O êxito, o sucesso. Suporte as pessoas. Ritualístico para um momento. Não é à toa que a nossa fisiologia temos 2 ouvidos e uma boca. Abre o gabinete para ouvir. O cara chega nessa elegância e fala, tô cheiroso, me deu ouvido. Falou, preparei aqui minha equipe para te ouvir. E ele veio me ouvir. Então isso é uma dose ritualística que faz o quê? Traz um indicador de assertividade, não só para a seleção, contratação, mas para a retenção. E quando esse checklist, porventura, passa? Como funciona? Você quer ouvir isso? Isso é importante ouvir. Passou. Porque Tá lá, alguém fez, às vezes desenhou. a gente passa também, finge que não tá vendo, ou tá vendo, não toma a atenção devida, a ação devida. Como lida Aí quando o tem, checklist às não vezes, aquela acontece? história ruim com ele, pior sem ele. Tem não. Como numa empresa o processo é muito semelhante, vai ouvir, e aí eu vou falar aqui algumas doses aqui, caixa preta. Vai ouvir o líder de patrulha. Qual é a sua opinião acerca do Sérvulo na patrulha? Que posição ele ocupa? Como que ele atua? Começa a primeira conversa. Chefe direto com líder de patrulha, que é uma fração dentro daquela grande empresa, vamos falar assim. Ele vai dar uma opinião, é um oficial intermediário. A coisa escalou. Esse mesmo colaborador, ele teve um problema. Eu usei a esfera ali, mais baixa da empresa. E aí chega lá no comando da unidade. Oficial intermediário, qual o feedback desse indivíduo? No dia que eu conversei com o comandante de patrulha dele, ele tem esse comportamento mesmo. Ele repetiu o comportamento. Quer ouvir a resposta? Vai ser convidado a trabalhar em qualquer outra empresa. Menos lá. Sem dó nem piedade. Vai pegar o saco VO dele. Agora, tem uma análise de escuta e devolutiva na patrulha. Líder direto de patrulha. Tem uma análise devolutiva com o oficial de operações. Tem uma análise devolutiva com o oficial intermediário com o oficial de operações. Escalou. Problemas vão escalar no comando. Cara, a gente não pode ter uma reputação manchada. Temos uma história, 19 de janeiro de 78, são 47 anos dessa empresa, chamada Batalhão de Operações Policiais Especiais. Que indivíduo é esse que vai desconstruir o nosso sonho, que agora é tangível, desde que ele já foi ouvido? Chegou no comando, e aí reúne, eu gosto de falar aqui, né? O Olimpo. Grande clã. Aquela cena do filme, lembra? Bota na conta do Papa. É igualzinho. Sério? Sério. E eu já fui chamado para essa reunião, onde me perguntaram, qual é a sua opinião de XPTO? Me manda embora. Pra ontem. Soares, você está esquecendo quem você é. Eu tenho apego aos meus irmãos, mas respeito pelos vivos e muito mais pelos que não podem derramar gotas de suor, sangue e lágrima. Eu tenho uma responsabilidade com quem volta para casa. E nas empresas, eu tenho uma folha de pagamento. Não posso tolerar um roubo dentro da empresa. Eu tenho responsabilidade com o passivo. Eu não posso tolerar uma pessoa na empresa que toda vez que é testada tem uma devolutiva que ela mente, só nega, falta com a verdade, desrespeita os outros, se vale da sua posição, do seu crachá,
Sou a Tamires, a poderosa. Sou a cola do Cévaro. Sou braço direito e braço esquerdo dele. Eu mando, hein? Não me traz meu café não pra tu ver. A gente não tolera isso. É cultural do BOPE. É aquilo que não é tolerável. Mas aqui fora, CLT, advogado, mimimi, comissões de ética, compliance, tudo bem. Mas, cara, chega um momento que a gente precisa realmente se posicionar e dizer: a nossa jornada acabou aqui. Muito obrigado. A porta do mercado de trabalho está aberta para você. Tem outros batalhões na Polícia Militar. Seja feliz. Tá tudo certo. Tem outras empresas. Vai procurar o teu caminho no sol, né? Ou na escuridão também, mas que vá para outra empresa. Deixa a gente continuar aqui coeso, unido, com propósito, performando. Afinal de contas, a empresa não existe, Servo. Eu vou usar te dizer isso, para ficar fazendo filantropia e bate-papo. Reunião de comissão de ética. A gente precisa entregar resultado. E eu me lembro bem daquele encontro da convenção da tua empresa. Apresentação de resultado. Foi o momento onde eu mais foquei naquele treinamento. Por quê? Me vi como no BOPE. Então aqui os resultados de operações e aquele indivíduo que não está naquelas películas de rito se enquadrando. E aí, 1, 2, 3, sei lá quantas chances ele recebeu. Alguém tem que posicionar e dizer para ele: obrigado por tudo. Pega teu saco VO, esvazia teu armário e seja feliz. Simples assim. A gente tem alguns artefatos lá. A gente chama de artefatos culturais. Tem uns que são extremamente simples. É sair da cadeira e deixar a cadeira posicionada no lugar. Então, não deixa a cadeira no meio do caminho. E a gente foi falando tanto isso, né? Foi falando tanto isso, que agora, pelo menos parece que a coisa encaixou. O pessoal sai, fala e lembra, ou o colega do lado lembra. Ó, cadeira, hein? Uma cadeira. Ou quando não lembra, ele mesmo vai lá e ajuda o amiguinho. Bota no... Sério, cultura, cara. É cultura. A mesma coisa com o casaco, né? Eu não esqueço o dia, a Miri sabe bem disso, que eu recebi um cliente, eu falando com o cliente, olhando para ele e ele olhando para fora. Luana não conhece porque era em outro local. Ele olhando para fora. E eu, incomodado com aquilo, eu falei: o que você tá olhando para fora tanto, né? A gente tá fazendo a reunião aqui, eu tô até achando... Ele falou: cara, tá um carnaval ali no teu salão, hein? Porque era inverno, né? Eu falei: carnaval o quê? Olha ali. Quando eu olhei, era um casaco amarelo, um vermelho, um preto, um branco, um azul, tudo nas costas da cadeira. E realmente era uma visão horrível. E eu olhei e ele falou: pô, não daria pra saber que cadeira tu tem, né? Mas vamos voltar aqui. Acabou minha reunião. Eu não escutei mais nada do que o cara falou. Um bom virginiano escuta um negócio desse e acabou. Aí a gente começou a falar: ó, gente, tá com frio, bota o casaco. É Karate Kid. Bota casaco, tira casaco. Tirou o casaco vai pro armário. Ah, não, tô com frio. Pega o casaco no armário e bota. Ah, tô com calor, tira o casaco, bota no armário. Não parece, mas é um pequeno artefato, né? Aí você olha pro salão agora, todas as cadeiras são cinzas. Todo mundo vê que a cadeira é cinza, todo mundo vê que a cadeira é igual. E é aquilo que você falou, são pequenos detalhes, pequenas vitórias, né? Que isso é uma vitória que você vai fazendo. E pouco importa se alguém se incomoda. No final das contas, essa é uma pergunta nossa aqui. Se alguém se incomoda, talvez não esteja dentro do perfil ali de crescimento que a gente espera, ou que a gente busca, né? E a Luana é um exemplo aqui, por exemplo. Ela está há pouquíssimo tempo com a gente. Pouco mesmo. Mas já entrou sendo promovida. Por perfil. Ela olhou, sabe aquele olho também que a gente já olha e fala: não, peraí, perde não. Isso aí já agarra, já faz aqui, já dá outro desafio, da Amazon. Tamires é bom de testes. Tamires fez um pequeno teste ali, olha, vou te passar um negócio aqui, um monte de coisa, né? Isso aí, Luana. Um monte de coisa. Falou: vê o que você acha, e se você quiser, você me traz uma ideia. Aí o teste foi esse. Claro, se ela estiver interessada, trará as ideias. Pois assim fez. Aí trouxe as ideias. Olha, isso aqui eu não entendo muito, mas isso aqui. Então passou no primeiro teste. Ah, olhou para a cara da Tamires: como assim passou no teste? Então, o primeiro você já passou, agora vamos dar outro. E ao longo do tempo serão vários. Vá se acostumando em ser testada. E às vezes falta um pouco disso no mundo corporativo, Soares. Você citou uma coisa que é CLT. Que a gente não pode se estender muito, claro, né? Porque por conta da própria CLT. Sim, perfeito. Mas ela segura, né? Tem os tais princípios da irrenunciabilidade da lei trabalhista. Você não pode fazer um acordo de compra de férias, por exemplo, mesmo que o teu colaborador aceite. Porque ele aceita e amanhã ele diz: olha, eu quis fazer esse acordo, mas alguém fala: mas você não pode.
Você tem que tirar férias porque eu tô brigando. Então, a CLT é andar com aquela bola de ferro presa na perna, muitas vezes. Mas é o que temos. E vamos trabalhando assim. Isso, E a pergunta que eu te faço? Mais uma pergunta daquelas boas. por favor. Mundo corporativo. Agora você virou uma chave, né? Sim. É o Soares que tem uma capacidade absurda de atuar em momentos de pressão. Tensão, não só pressão. E é um cara que está enviesando para o mundo dos negócios, de fato. Você já tinha ali um caminhar nisso, era notório. A gente teve o prazer de ter, né, mais de duas, eu acho, apresentações até com você. E notoriamente fala, cara, o cara é uma águia. Esse cara tem que estar no mundo corporativo porque poucos negociam como você. A gente até tinha uma pergunta aqui que negociar na mira de um revólver é totalmente diferente, né? Muitas vezes você está ali colocando a sua vida em risco. E os nossos colaboradores, obviamente, por mais que seja a nossa situação de necessidade, você não tem uma mira de um revólver, né? No seu peito ou na sua mente. Como que é essa trajetória agora, Soares? Virei, ó. Fui e venci, né? Vai e vence, então você foi e venceu. Venceu o batalhão, venceu os reveses, venceu as críticas, porque provavelmente teve muitas no caminho. Venceu. Agora tu virou a chave. Tô no mundo corporativo. Conta pra gente aí, o que você espera desse negócio? Porque o mundo corporativo é assim. Virou o mês, a gente olha um pro outro e fala, ó, tem que ter 500 conto pra pagar a conta. No outro mês, virou 500 conto pra pagar a conta. Virou, ó, 500 conto pra pagar a conta. É uma Nunca pressão uma linha diferente. reta. É uma pressão de ter muitas pessoas ali. A gente brinca, então, somos o que hoje? Cerca de 40 pessoas, mas 40 que têm filhos, que têm pais, que têm mães. Você multiplica isso, são, sei lá, 300. Você imagina uma empresa com 5 mil funcionários, que diretos e indiretos, Sim, 25 mil pessoas, não sei. Como é que é essa chave aí na tua mente? Como é que tá isso? Bacana. Conta essa novidade, porque tem projeto, né? Tem projeto que talvez nasça junto, hein? Quem sabe? Aí começou ele, eu falei, Tamires, tem que escanear a mente dele. Eu tô tentando, ele não deixa. Bom, vamos lá. Brincadeiras à parte, para quem tá nos assistindo, o que é isso, olha, não deixa? Escanear a mente é o processo que o negociador faz para iniciar, para falar, né? Mas eu falo isso de maneira muito respeitosa. Vamos ao ponto. Preciso falar um desafio. Storytelling. Ali pelo ano de mais ou menos, tá? Para eu ser muito verdadeiro, ano 2012, 2015, eu recebi um desafio. Estava ouvindo você falar da Luana, né, e o Cévola, e validando. O BOPE precisava receber algo, uma doação de uma empresa. E eu vou falar o nome porque ela merece ser honrada. Foram 22 encontros, foi a TIM. Além de alguns dos meus irmãos que estão aqui que fazem isso, mas não gosto que a gente fale, né? Faça a esquerda e não saiba a direita, que é o Cévulo, acabei falando. Pronto, registrou, corta depois. Eu tô falando de um que passou, que foi a TIM. E aí eu recebi um desafio com uma Luana. O mandante da época entrou e falou assim, Soares, como você é o negociador, tu já tá aí nessas UPPs, eles falam assim, fazendo esse trabalho que tu faz das reuniões, fala com o presidente da associação, fala do mototáxi, da Kombi, esse negócio aí de falar, esse negócio aí, né? Você não quer, não? Pega uma galera e nós chamamos um policial em vida, 47296. Marco Antônio Gripe, vivo, integrante daquela sessão. E nós fomos juntos pra TIM a primeira vez ali no hotel, muito bacana no centro da cidade. E fomos falar dessa experiência da doutrina do BOPE para uma época que se vendia muito chip. Mas era muito chip. O diretor fez esse desafio corporativo, trouxe o presidente, nós inserimos o cara na rocinha, totalmente seguro e validado. Depois ele viu que a experiência no terreno e quis que levasse aquelas ferramentas. E eu fui um dos 3 policiais que foram, eu fui escolhido. Foi a minha primeira experiência num palco. Não foi o primeiro treinamento. É uma jornada de treinamento. No BOPE, nossa relação é aluno-instrutor, mas vou falar do mundo corporativo, que essa me marca. Bom, a coisa funcionou tão bacana, essa coisa de bater o olho, em que o diretor comercial que estava na ocasião, Eixo, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, me chamou, Fernando Mota, passo os créditos aqui, é sócio hoje numa parte do meu negócio, e falou, cara, naquela época, você é águia, vamos trabalhar isso aí. E aí ele entregou uma unidade, mais 5,
Eu conheci o Krieger, que é um cara que tá lá no Rio Grande do Sul, continua na companhia, meu sócio não mais, e ele entregou mais outras 20 e poucas. E aí, cada encontro desse, eu fui buscando as softs do mercado. Porque a pressão de estar um público que precisa ouvir a ferramenta do tradutor. Então, eu fui o translator. Poxa, com muito respeito, eu fui o translator da doutrina de operações especiais para o público. Como o tradutor faz no encontro, onde o idioma estrangeiro é uma ferramenta impeditiva para um fechamento de uma reunião. E a cada encontro daquele, eu fui melhorando, tendo atenção ao feedback, estômago para ouvir. Não foi legal, não estava bom, fez muito storytelling. E uma pessoa que eu faço aqui o crédito muito real, e foi a minha esposa. Inevitavelmente, a minha esposa disse para mim claramente, ela também não fica à vontade, você nasceu para isso. Não tem como você ficar em casa que você é canção militar o tempo todo, quer fazer o papel de Uber, tu é muito chato, tu é disciplinado, tu gosta de treinar, você é um cara ficcionado por estudar, você não conta que você faz, tem toda uma trajetória que as pessoas não conhecem, que é o backstage, você não fala. E aí eu fui ouvindo essas coisas e falando, tá fazendo sentido. Os anos foram passando, buscar outras ferramentas do mercado, e hoje o Soares se propõe a ser esse tradutor da doutrina de operações especiais para o mercado, levando para empresários e líderes cultura forte, instruções de liderança, práticas como a sua, experiência que você viveu do colete, e com o objetivo melhor de que ele saia desse treinamento não só esperando um conteúdo técnico, mas desenvolver as competências que ele carrega e que, sob condições anormais de temperatura e pressão, um pouco de amasso e muita compreensão no final, um hot seat, nós vamos fechar coisas extraordinárias para estarmos prontos para o inesperado e para as variáveis do mercado, como as novas normativas tributárias, Sim. o sistema financeiro do país que nos desafia. E eu gostei dessa expressão que você trouxe, Cérvulo. As leis e as normas estão aqui para serem cumpridas. E o BOP me ensinou isso. E agora, eu preciso traduzir isso para o mercado de uma maneira também que faça todo sentido para quem vai estar lá contato. E se puder, as redes sociais é o @Soares Treinador, Soares Negociador no Instagram, falando da sua jornada de treinador na doutrina de operações especiais. Boa, seguem lá, pessoal. Vocês não vão se arrepender. Eu já tô seguindo. 5 da manhã ele já tá ativo lá no Instagram, que eu tô vendo. É mentira, né? Que bacana. Tô vendo, tá vendo? Sarrafo tá aumentando. Isso aumenta a minha responsabilidade. Massageiro é... Só falou pra dizer que acorda 5 horas também. Entendeu? Entendi. Só pra ficar, não, tu acorda 5, eu também. E eu acordo pra te ver, então continue fazendo. Dá uma medalhinha pra ela de operações Aumentou a Pô, especiais. sou muito Aumentou a fã, pressão. sai fora. Só aproveitando o gancho, você falou da escutativa, da comunicação. Sim. Quais dicas você poderia dar pra galera? E pra gente também, né? Que a gente tem Certeza. muitas reuniões tensas. São Sim. reuniões que são temas que são trabalhados e falados que a gente precisa até antes de uma preparação pra falar. Porque nem tudo a gente fala o que a gente quer. São decisões difíceis que a gente tem que fazer ao longo do tempo. E como agir? Como agir em termos da escutativa para escutar o que a pessoa vai falar, mas, acima de tudo, a comunicação assertiva para a gente não falhar ali e causar uma interpretação completamente equivocada e a reunião não seguir o fluxo que a gente espera. Vamos falar mais agora de negociação com técnica e arte. Estou ali de olho no tempo para acompanhar. Negociação é igual a técnica mais arte, ok? Se eu pudesse falar de uma sentença matemática para fazer sentido para quem está nos ouvindo, é a técnica propriamente dita. A doutrina que foi aplicada no BOP é a doutrina do FBI. Ela é acessível, a gente tem muito conteúdo gratuito hoje na internet, muito livro bacana. Não recomendo nenhum em específico, mas é importante que o empresário, o líder que está aqui nos ouvindo, que tem ali o seu time de venda, tenha a doutrina do FBI. Tá? A parte técnica, vamos falar muito do perfil comportamental, é que nós usamos, aplicada ao contexto para a nossa realidade. Estou falando de BOP do Rio de Janeiro, nas condições que o Rio de Janeiro nos traz. O Cérvulo fala muito bem disso. Toda vez que eu encontro com ele, o cenário é crítico, desafiador. Você precisa acertar a ferramenta para o emprego adequado. Não adianta usar uma marreta para algo que tem que usar um martelo. Né? O cara tá com um tiro de fuzil e é para dar um tiro de revólver. Simples assim, a metáfora é essa. Então, nós vamos adaptar.
que é a arte, Soares? Lembra do repertório de vida que eu te falei? Nenhuma história, servo, que passamos no BOP, e isso é ensinado no curso. Estou abrindo a caixa preta aqui. Muito respeito àquilo que eu posso falar com meus irmãos. Vai ser aplicado. Esse repertório que ele começa na infância, na adolescência, entendendo não só as competências, mas de maneira mais simples. É na reunião, antes da reunião, é eu identificar, de maneira prática, só me dá um exemplo. O que irrita Tamires? O que uma pessoa fala em que você vai mudar as microfeições? Soares, eu não tolero violência infantil. Pode ser testado numa reunião. Até para te deixar. E se perceber a sua vulnerabilidade, obviamente, tirou você do objetivo, perdeu o alce-massa, perdeu o alvo. Acabou. E o foco total. Assim. Perdeu o foco total, na tua linguagem. Viu como é que a gente trocou aqui? Olha que coisa bacana de a gente falar num treinamento para o empresário. E não é isso. Agora vamos aos indicadores. Não temos folha na mão. O empresário é um servo. Vem com esse iPhone dele 20, bacana, elegante, papapá. Sapato CNS, relógio, bababá, ômega, não sei o que lá. Ele não pega uma folha de papel. Mas eu estou com a memória, o meu olhar já mudou, situacional das palavras que ele está citando. Parei de olhar para vocês, porque a mente precisa disso. Busca de imagens já conhecidas e aquelas que estão chegando, agregando ao repertório. Então o servo cita ali, digamos que ele venha para uma reunião, Soares, quero falar algo em torno para você de 20 milhões. Minha esposa é doida para ir na Europa. Ela vai falar assim, pega logo. Eu quero conhecer Paris. E eu tô aqui. Cara, escassez financeira. Ele vai me pegar. Não tô com sede. Eu tenho fome de sucesso. Mas não tô com essa sede desesperada para isso. Eu tenho que ter discernimento emocional de que isso pode ser uma vulnerabilidade na mesa para mim. Aí o servo não satisfeito, ele brinca. Ele vai assim, agora eu vou trocar de você para ele. Ele fala assim, Soares, cara, pensando na tua jornada, Soares, negociador, uau, já andou de BMW? Fala assim, cara, sou mortal, cara. Cara, dá uma volta no meu carro. Antes de fechar a reunião. Ele, cara, vamos falar desse fechamento agora, hein, pra almoçar. E aí eu desespero. E aí não tenho a leitura de que naquele contrato tem algo que vai ser uma pegadinha para mim. Então aqui, ó, segura. Então, Soares, você está dizendo o seguinte, que técnica eu preciso buscar. Conhecimento que eu trago, realmente não despreze todo conhecimento técnico específico da área. Mas tem algo que não pode ser de forma nenhuma extraído da situação, que é o repertório, o conteúdo situacional. Estou falando de inteligência emocional aplicada àquela situação. Conhecer ponto forte da Tamires e do servo. Nisso aqui, cara, não vai passar. Tô bem tranquilo. Minha esposa costuma dizer que eu sou muito habilidoso em aprender as coisas muito rápido. Então eu me torno muito impaciente no inverso. A gente passou o final de semana na casa de uma pessoa e eu falando pro indivíduo, não vai. Eu sempre nadei bem, não vai. Teve uma hora que o garoto me testou tanto, aquele garoto de 19 anos, me deu vontade de falar, vamos pro fundo, vamos pro fundo. Quando eu voltei, minha esposa, inconsequente, testou. Ele conseguiu pegar no meu ponto de força. Também a força também é um problema. Por quê? Muito habilidoso na água, aprendo rápido, mas é um ponto de fraqueza. Por quê? Eu queria provar para todos que estavam ali, principalmente para mim, que com mais de 50 anos eu poderia. Por que eu preciso provar isso para ele? Então, num contrato, num contrato de negócio, uma decisão de contratação, numa entrada de uma parceria, olha o que eu estou falando aqui. Cara, a gente está falando de uma holding, tem um parceiro grande chegando. Ei, pera. Você já identificou o que é forte em você, o que é fraco em você? Aonde você pode cair naquele contrato? Dá um passo para trás. Então, a compressão do tempo, ela é um combustível a nosso favor. Você não está falando isso para mim. A pressão, vou repetir aí, Tamires, olhando para você e para o servo. A compressão do tempo, o estresse, ela tem que ser um combustível a nosso favor. Então eu estou partindo que o que não está resolvido do lado de dentro, não vai acontecer nada do lado de fora. Para eu estar sentado do lado de um cara que eu brinquei aqui, e não estou dizendo porque não tem BMW, ele não me convidou para isso, fui à casa dele, não importa o que ele tem lá, tem um conteúdo que veio de dentro para fora. Sonho, objetivo, meta. Sonho é um conteúdo mental. Objetivo e meta, para mim, é tangível. Vai pro papel. Na negociação é a mesma coisa.
Então, se o cara botar um papel, bota o papel em cima da mesa. Se ele não colocar nada, eu tô aqui trabalhando a memorização, trabalhando a atenção. Microfeições. Tá falando sério isso aqui no podcast? Tu não quer valorizar, não? Não, uma subida de sobrancelha. E aí eu tenho em casa uma psicóloga. Eu peço assim, macarronada à A noite. técnica Ela do fala assim, espelhamento. ela fala, macarronada à noite não, você precisa cuidar do peso. E aí eu levanto a sobrancelha, ela, o que foi? Tá Qual fazendo problema? cara feia por Que quê? é? Qual Cada problema, feição é estudada e analisada. Subtenente aqui na minha casa sou eu. Então, a microfeição, e eu tô usando um exemplo de casa. Assim são filhos. E assim é quem tá do outro lado da mesa. Não importa se o peixe é grande e a rede é pequena, fica tranquilo. Pede ajuda para puxar. Não importa se o peixe é pequeno e a tua rede está grande demais, olho grande demais. Não. Um passo de cada vez. A compressão do tempo é combustível para o sucesso com indicador. Por isso a gente acelera à medida que trouxe a homeostase. A reunião tem que ser o quê? Então qual é a rainha da negociação? É o ganha-ganha. Vamos para as duas partes. E isso pode levar algum tempo. E nós podemos estar sendo pressionados em algum momento para tomar uma decisão que foi percebida por uma mudança de face. Sem dúvida. Uma folha. Uma Isso é mão uma trêmula. verdade. Olha isso. Um coçar de cabeça. Eu percebi. Falei pro sócio, cara, ele tá muito tenso. Ele tá pressionando a gente pra ir pro digital. Dá uma olhada aí agora que ele foi no banheiro. Assim mesmo. Pediu intervalo. No almoço aqui, ó. O cara levantou, a gente... Cara, Futuca, quem é esse cara? E aí a gente achou... Tá. Reclama aqui, não sei o que lá, não sei o que. Quando ele voltou pra mesa, eu olhei pra ele e falei assim... Amigo, tô ansioso. Fala mais pra mim desse negócio. Aí ele... Encontrei alguém... Aqui, descartou o cara que tava investindo, que era o meu sócio. Segura esse ego. Catucando ele, o cara falando comigo, né? Olhou, ele, percebi que você não veio com a indumentária certa pra reunião, isso é real. Ele falou, você percebeu? Sou de origem humilde. Aí ele, que ótimo, eu já não, nasci com pedigree. Eu falei, essa é a diferença, rapaz. E eu fui rindo, e o meu sócio aqui, ó, o cara do drive, o cara analítico, ele pegou todas as dicas que precisava. No final a gente falou, e aí, vamos fechar? Claro, cara. A gente se fala daqui a 24 horas. Amanhã, cara, a gente tem uma reunião também hoje muito importante, estouramos o horário. Acabou, ganhamos o tempo para voltar. Quem negocia, pode ser que naquele momento não tome a decisão naquele horário. Porque negociador e gerente de crise podem estar na figura da mesma pessoa numa reunião. Mas você tem que fazer isso em momentos diferentes e com papéis diferentes. Frase de efeito. Quem negocia não decide. E quem decide não negocia. Quem sabe numa próxima reunião a CEO vai ser você e não ele. Já é. Caramba, Já é. Aí, ó, já é. Fechou. Graças ao meu bom Deus, já é. Você entendeu. A decisão Já é. tem que voltar em quem te deu essa posição. Sacou? Poxa, Soares, mas tem coisas que você desconhece no mundo corporativo. Tamires, você vai fazer as adaptações necessárias, porque a adaptabilidade é característica de todo e qualquer empresário, líder ou alguém que tem um coração como o seu e do servo. Sem dúvida. Operações, quais são? Especiais. Estamos falando de negociações atípicas e atemporais. O imprevisto nos acompanha, qualquer hora a oportunidade vem à nossa mesa. Então, para isso, treinar, estudar e continue. É isso. Você sabe que a gente tem ali ainda 10 minutinhos, mas estamos caminhando para o fim, né? Bacana. A gente, no primeiro evento que a gente fez com o BOP, depois desse evento, um rapaz pediu demissão. Foi verdade. Pediu demissão. E com uma frase muito característica, e eu repito aqui, até porque continuamos fazendo eventos com o BOP. Que bom. Agradeço essa parceria. Não posso trabalhar numa empresa, você lembra disso? Que abraça, essa foi a frase, a mão forte do Estado. E pediu demissão. Foi mesmo. É uma frase, Pediu, de fato. uma frase bem construída até. Não posso trabalhar numa empresa que abraça a mão forte do Estado. Ele nem esperou. Foi ao final, a gente foi Pediu almoçar, no demissão, retorno, ele pediu. sumariamente. Acabou o Sumário. treinamento. Que ótimo. Ali eu tomei uma decisão. Falei, faremos mais eventos. Faremos feliz, mais hein? eventos com o BOP. Nome do Porque empresariado carioca. Tô é feliz. isso, é É. isso. Tô feliz, cara. Porque... Uau. Como é que é? Fale com quem... Como é que é? Diga-me com quem andas E te direi quem e é. te direi quem é. Sim, Meu pai fala isso funciona até sempre pra hoje, mim. né? Certamente Funciona, né? funciona até hoje. Claro. Quem dorme... João de Barro, como é que é aquela frase? Que eu estudo direto do meu pai. Eu não sei Quem a acompanha frase. isso aqui, conhece que nem... Fala. Quem dorme com morcego, acorda de cabeça para É isso aí. Falei outro dia pra Vanessa Soares, que tá ali acompanhando. É isso aí. Não acompanhe.
Meu pai é militar aposentado. Tô Sério? acostumada com essa criação rígida aí. Que bacana. É. Mas me fez muito melhor. Me ensinou a ter o olhar analítico, estudar perfis. Ele fala, minha filha, você tem que ler as pessoas. Aprenda a ler as pessoas. Além do militar, ele também foi empresário, então ele soube lidar muito com as pessoas. Então eu aprendo muito com ele a cada dia. E a lição do militarismo é muito importante. Traz uma disciplina, traz uma performance que quem não teve a oportunidade de vivenciar não sabe o que é falado. E até faz um julgamento. Sim. Mas quando você entende que a disciplina... Cara, você chega lá, eu tive relacionamentos também com militarismo, minha família é muito militar, e a pessoa entra, você tem que criteriosamente organizar a tua cama. E eu nunca entendia porque que meu pai tinha que me mandar arrumar minha cama todos os dias. Entendeu? Então tem toda uma disciplina que você, depois de mais maduro, você começa a entender. Sim. Mas existe uma cultura a ser trabalhada ali dentro. E dentro de casa também há uma cultura. Na criação há uma cultura. Dentro de uma família há uma cultura. E a gente tenta pregar essa cultura dentro da empresa. Não é aquela cultura rígida aí, mas é uma cultura respeitosa. Perfeito. Todo mundo que entra na empresa tem que entender como a gente trabalha. Ah, mas não é porque o cérvulo não gosta. Eu falo isso para todo mundo, porque o cérvulo ele é mais metódico, né? Perfeito. E eu falo para todo mundo, não é porque ele não gosta, é porque a empresa não aceita esse tipo de comportamento. Você me permite um parênteses nisso? Claro, sem dúvida. A competência, a disciplina, ela ela serve para o militarismo, mas ela não é do militarismo. Olha que interessante você falou. O meu pai me disciplinou. A origem no latim, discípulo, aluno. Então, se tem uma cabeça pensante na empresa que entende que a disciplina é o discipulado, ou seja, ele está dizendo o seguinte: se você está à frente comigo nesse negócio, quem guia, lidera. Exatamente. E quem é liderado tem que ser guiado. Ou seja, é um processo de que líderes e liderados seguem o modelo. Volto na modelagem que eu observei que você anotou. Então, precisa falar igual no filme. Imagina eu falando isso pra você numa madrugada de imersão, junto com o Cérvulo. O Cérvulo me permite fazer uma imersão com o Bop. Aluna Tamires. Eu ia adorar. Madrugada toda acordada. Discípulo vem do latim discípulos. Que é... Tá dormindo, Tamires? Toma granada, minha CEO. Você é CEO lá em outro lugar. Aqui você não. é aluna. Porque toda caveira é banhada de humildade. Sem dúvida. E se nós tivermos a humildade de pelo menos respeitar, considerar quem nos guia na empresa, ou quem nos guia, nós estamos no processo. E todo esse que rejeita está rejeitando um processo de treinamento. Então não está falando de militarismo. A disciplina é aplicada no militarismo, talvez com rigor. Mas pode ser aplicada na empresa com um pouco mais de ternura. Mas não deixa de ter discipulado. Exatamente. Muito Eu vou bom. pedir para você passar aí uma mensagem para a galera que está nos assistindo, quer alcançar alta performance, o que eles têm que fazer, assim? Ou nem tanto a galera que está começando a carreira, mas empresário que esteja nos assistindo, que escutou ali todos os seus ensinamentos, princípios e valores, até a construção de cultura, que é uma realidade, não são todas as empresas que hoje têm uma cultura aflorada, forte. Qual seria a mensagem que você levaria para essa galera? Se eu pudesse dizer, já estou dizendo, para empresários, líderes que vão estar em algum momento nos ouvindo, é a primeira frase que eu carrego comigo. Ninguém é alguém sozinho. O Cérvulo teve uma experiência no Bop e eu hoje estou aqui. Então, o que é isso no mundo corporativo? Não abra mão da escuta ativa, não abra mão de ouvir os conselheiros. Abra mão do seu ego. Decisão é sua. A escuta ativa é uma escolha. Repito, decisão é sua. A escuta ativa, a vara que floresce, é sua. Segunda frase que eu carrego na minha vida. Nada é impossível para o soldado do Bop. O Cérvulo não vai se lembrar, mas na abertura dele, no encontro na Barra da Tijuca, foi o último que eu tive com ele, ele disse para o time: nós trazemos aqui nossos irmãos, pessoas que carregam a não desistência. Eu já fiquei impactado. Empresário, você precisa de indicadores para encontrar os pilares. Então,
Nada é impossível para o soldado do BOPE. Tenha sido você passado na carreira do oficialato, não se sinta ofendido pela palavra soldado. É aquele que tem condições de extrair sal da onde ninguém quer. É o soldado. É o que recebe soldo, da origem palavra salário do sal. Você tem lá o seu prolabore, você tem, mas não desista. Continue buscando performar, busque os indicadores, ouça esse podcast, busque ferramentas, mas simplesmente esteja pronto para o impossível, porque o provável já está nas suas mãos e continue. É isso. Pode falar. Eu vou falar aqui. Eu tô aqui, rapaz, você me colocou. Você trouxe a patroa, psicóloga, tá aqui olhando o jeito que eu mexo a mão desde o início. Eu tô aqui pensando, tá do meu lado aqui, cara. Eu faço assim, faço um pod que ela vai achar que eu tô, meu Deus do céu. Que situação. Eu te confesso que eu tô numa tensão, mas até agora a gente jeito. venceu. Ótimo. Tu falou, vai e vence. Eu falei, venci, Senhor. Venci essa. Finalizando. Fui analisado, criticado, sabatinado. No silêncio, olha isso. Isso. No silêncio. Silêncio, amigo. E Silêncio, venci. amigo. E venceu. E venci. Cara, te agradecer muito por vir. Obrigado. Talvez a gente tenha parte 2 aí, quem sabe, parte 3. Como eu te falei, o projeto nosso com a Multishow é longo. Multitude. Multishow, eu sempre falo Multishow, rapaz. Eu cismei com Multishow. Eu tô aqui quietinho. Também é um Ela show, tá né? Multishow. Mas tá bom, Multishow também. É um show. Um show. É um show esse podcast, né, Nelson? É, de verdade. Multistúdios. Não, mas eu sou Multistúdios. suspeita de falar que foi um show mesmo. Foi demais. A gente já sabia que ia ser, se não o melhor, um dos melhores. Então, cara, obrigado por aceitar novamente e tamo junto, como sempre. Esperamos sempre. encontrá-lo novamente em ótimas oportunidades. Aí teremos spoiler? Não teremos spoiler do que tem A gente pra até tentou acontecer. fazer um spoilerzinho, mas... Não, né? Not Não, yet. not yet. Ô, que coisa chique, ó. É isso. Obrigado, irmão. Obrigada, Soares. Irmão de guerra. Conta comigo, Tamires, irmã de guerra, Luana, minha esposa que estão aqui, é você que está nos assistindo mais uma vez. Não esqueça disso. Nós somos um bando de irmãos nesse meio do empresariado, do empreendedorismo. Junte-se aos melhores. Tornarás tão bom quanto ou melhor ainda. Anota aí, gente. É isso. Pessoal, obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Até a próxima.